com uma reflexão muito próxima com a obra do Bateson. Essa é a fotoetnografia do Axute, tese de doutorado, vejo toda ela em imagens. E o LISA, na USP, lançando também uma produção sistemática em relação às pesquisas de seus alunos. E agora, não só o Renato Atias, né, na UFPE, mas também a UFAL, com um festival muito importante, fotografia e vídeo, coordenado por Silvia Martins, Rio Grande do Norte, aí com a liderança da Elizabeth e da Julie, também lançando um livro, um periódico específico sobre o tema. E Goiânia, em 2006, nós estávamos todos lá, o Gabriel juntou toda essa rede, o máximo que ele podia, para homenagear novamente essa pesquisa com foto e vídeo, e também organiza um núcleo de pesquisa no campo da antropologia e imagem, novamente o LISA reunindo suas pesquisas. No norte, no Amazonas, a CELDA organiza um festival que promove, sobretudo, produções em torno da pesquisa em contexto indígena no Amazonas, reunindo aí os pesquisadores de Roraima, Pará, no Amazonas. E vários desses encontros seguem uma normalidade que nem a do Renato, também criada aqui. E, ao mesmo tempo, os livros passam a ter uma demanda e um mercado mais garantido. O Marco Antônio Menfix consegue produzir vários livros nos últimos anos, o Fernando de Taca com a sua tese de dissertação de mestrado e tese de doutorado, novamente Marco Antônio, a UFPE aqui lançou um dossiê especial sobre antropologia visual, isso agora em 2009, circulando em seguida. Aqui o MUVI, organizado pelo Gabriel em Goiânia. IRIS é um núcleo de antropologia visual e imagem na UNB, não tenho maiores informações, mas também não tem, digamos, um antropólogo visual específico, mas todos os antropólogos passam agora também a reconhecer esse lugar da imagem como um lugar epistemológico, conceitual, fundamental para o estudo da alteridade, cada vez mais. O próprio Roberto Cardoso, ao republicar os diários, suas margens, retoma suas fotografias, as suas coleções e diz que, bom, além do olhar, do escutar e do escrever, fundamentalmente essa produção imagética, essa criação imagética tem que ser colocada no contexto e na formação das pesquisas etnográficas. A UFPEL também está agora criando um laboratório. Fortaleza já está no segundo ciclo internacional em torno do tema da antropologia e imagem, com a liderança da Peregrina Campelo. O ano passado, a Silvia reuniu, num artigo lançado neste livro, promovido pela Amportes, uma reflexão sobre essa rede e as temáticas e os autores com que cada um de nós tem dialogado para a construção e orientação de suas pesquisas. Bom, a ABA tem uma comissão específica, como vocês viram, criada na gestão do Rubem, e essa comissão tem sido extremamente organizada e promotora, digamos, de um diálogo entre essa rede. Claro, nós somos todos, não pesquisamos só com imagem, mas estamos o tempo todo trocando de alguma maneira. O ano passado estive até presente nesse seminário organizado pelo João e pelo Siloé, da UFPB, de certo, no campus Rio Tinto, fundando também um núcleo de pesquisa e imagem, aí na liderança do João Mendonça e do Siloé. O Etnodoc tem mantido as suas publicações. A UERJ, esse ano, já está no terceiro seminário de imagens narrativas, também vai sair na forma de livro. O Renato Atias aqui está com as jornadas, né, e o projeto em continuidade dos filmes etnográficos, dos festivais de filmes etnográficos, circulando aí uma página muito
fazendo propaganda para você, e o próprio dossiê de antropologia visual, que também agora está acessível nesta forma virtual. Eu concluiria dizendo o seguinte: é claro que eu idealizei um pouco, não é tão, digamos assim, não é tão idealizada, não é tão fácil essas trocas dessa rede. Eu também não consegui construir um rizoma complexo, né, a partir de uma teoria do Edgar Morin de complexidade, de conflitos e de contradições, ficou essas bolinhas, mas mostrando que a gente circula, mostrando, né, que a gente se comunica, que a gente troca, e isso tem sido apontado nos eventos internacionais, que eventualmente a gente consegue comparecer. Quando falo na formação, na troca, em rede, no ensino, o Brasil sempre é o grande citado. A gente não é citado para nada, nem produção fílmica, nem produção fotográfica, nunca lembro da gente, mas quando falo da rede de trocas, de pesquisa e de formação, o Brasil tem um exemplo maravilhoso. Agora nós temos problemas em relação, justamente, por que nós somos citados em produções, ou que eu chamo de criações científicas. O fato, ainda é difícil a circulação de todo esse material, né? Correio não é muito eficaz, nós basicamente dependemos da permuta. O Renato me encontra, passa o seu vídeo, eu encontro o Renato, passa o vídeo lá do Bieve, e a Cláudia, a Carmen Real também nos passa o seu vídeo sobre o Jean Rouge, e assim vai. Mas provavelmente essa troca vai melhorar no avanço da política da internet, mas ao mesmo tempo que isso acontece, se complexifica as questões de direitos autorais e direitos de imagem. Então não pense que assim, a internet está permitindo, agora já tem o Vimeo, agora já está mais fácil colocar uma coleção etnográfica na internet. Não é bem assim. Cada vez mais se complexifica também, ao mesmo tempo, as nossas informações e o nosso conhecimento sobre o tema dos direitos de imagem e direitos autorais, e fica aí para os teus alunos avançarem nessa pesquisa nos próximos eventos. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Fiquei impressionado com a sua história e muito contente também dessa reflexão que você coloca a respeito da produção e da antropologia visual no Brasil. Passaria então ao professor Ferretti, né? De imediato. Boa tarde a todos. Eu quero também agradecer ao Arisconde, ao Renato e a todos que organizaram esse evento, pelo êxito desse evento, que é muito interessante, pelo encontro de colegas de vários lugares, pelo debate, e a gente ganha muita coisa, porque em poucos dias a gente tem uma visão dos rumos da antropologia no Brasil, em várias áreas. Então, às vezes a gente está trabalhando com uma colega que trabalha com o setor, e a gente não sabe como vai ser aquele setor, e aqui a gente tem um panorama bem amplo, muito interessante. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Bom, eu sou um pouco estranho no ninho nessa mesa, então vou falar um pouco. Eu trabalho mais com antropologia da religião, das religiões afro-brasileiras. Se a gente pode dizer que a antropologia no Brasil, um dos pais fundadores é Nina Rodrigues, o estudo das religiões no Brasil tem crescido bastante, mas depois, hoje em dia, outras áreas mais dinâmicas, né? Como a área de antropologia visual é muito dinâmica, e os meios vão se modificando, então algumas áreas vão se alterando. Bom, eu também acabei me envolvendo um pouco nessa área, mas de uma maneira bem inicial. E eu vou contar um pouco, eu vou fazer um pouco uma etnografia de mim mesmo, como foi dito de manhã, contando um pouco a minha trajetória, para mostrar que eu fui convidado para essa mesa, né, para falar sobre museus, patrimônios e imagens, e minha trajetória acadêmica atravessa um pouco esses roteiros, esses caminhos, né? Eu vou falar um pouco da minha passagem por aí.
Eu lembro, só dessa introdução, que nos anos 80, Roberto Mota organizou um encontro aqui sobre uma reflexão sobre o ensino e a pesquisa da antropologia nos vários estados do Nordeste. Isso foi muito enriquecedor também, como para mim, e vieram pessoas de Piauí e de outros estados, e a gente trocou experiências aqui, como você vê, está sendo também muito interessante nesse sentido. Bom, me chamaram também para falar, não uma visão literária, né, uma visão dos textos, mas a partir da experiência e do diálogo. Por isso, eu não vou trazer grandes reflexões. Eu vou contar um pouco minha trajetória nessa área. Né? Vou falar um pouco sobre a minha história de vida acadêmica, destacando relações do trabalho com esses assuntos e outros correlatos. Como graduado em História, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou natural do Rio e virei nordestino maranhense há mais de 40 anos. Hoje eu já sou professor aposentado pela expulsória e virei professor emérito também, o que é uma honra para mim, mas tenho uma certa experiência, uma certa trajetória de ensino. Mas eu me graduei em História e em Museologia. Então, uma possibilidade eu puxar um pouco mais para a museologia. Depois eu fiz a pós-graduação em Sociologia e Antropologia. E, de alguma forma, eu trabalho um pouco com esses assuntos. Então, eu vou falar um pouco baseado nas pesquisas, nas leituras, no ensino, no meu trabalho nessas áreas. Eu acho que pode ser um pouco interessante trazer um pouco dessa minha trajetória. Nos idos de 1959, eu ingressei no curso de História na Faculdade Nacional de Filosofia, hoje é o IFIX. E, ao mesmo tempo, eu ingressei no curso de Museus. Eu fazia os dois cursos. O curso de Museus, na época, era o único que havia no país. Funcionava no Museu Histórico. Esse Museu Histórico foi criado no centenário da Independência do Brasil, por Gustavo Barroso. Esse curso inicialmente era um curso como um curso normal, de nível médio. E depois, nos anos 40, 50, ele era considerado um mandato universitário ligado ao MEC. Nós recebemos o diploma de museólogo, o mandato universitário do MEC. Depois, mais tarde, se criou o curso de museologia na Unirio, em outros lugares. Não havia muitos, agora aqui já tem o curso de museologia também, né? Houve na Bahia, houve alguns outros, mas para mim foi muito interessante porque eu me interessava por história na época e museologia complementava muito a formação em história. Bom, o fundador do museu é Gustavo Barroso, que é uma pessoa ilustre, membro da Academia Brasileira de Letras, um estudioso do folclore, e foi membro do movimento integralista, e o Museu Histórico era muito para enaltecer a pátria, a república, na perspectiva de enaltecer a pátria brasileira. Então, nesse curso a gente tinha disciplinas tradicionais. Nós tínhamos muitas disciplinas de História das Artes, História do Brasil, Artes Menores, Numismática, Heráldica, Técnica de Museus, Antropologia, Arqueologia. Era um curso interessante e complementar, mas muito tradicional, muito preso àquele ambiente do museu. E o museu era inspirado nos grandes museus da Europa, naqueles museus voltados para a perspectiva tradicional de museu, mas como o curso funcionava no museu, o museu servia de um pouco de laboratório. Então tinha coleções de numismática, tinha várias coleções, a gente catalogava esses objetos do museu. Então as aulas eram bem práticas, mais do que no curso de História, que, por exemplo, a gente naquela época, nos anos 60, eu entrei na faculdade em 59, no curso de História não se ia aos arquivos. Quem levou a minha turma ao arquivo foi Darcy Ribeiro, que era o nosso professor de antropologia. Nós fomos ao Arquivo Nacional com o Darcy Ribeiro, mesmo professor de História, levava a gente ao arquivo. Hoje é
inconcebível o curso de História sem os alunos irem ao arquivo, né? Mas, e no museu a gente tinha aquele trabalho prático que era interessante, embora muito acadêmico, muito tradicionalista. O museu era um laboratório para a gente, e as cidades do Rio também, com igrejas, com fortes, né? Era um local que a gente tinha aulas práticas nesses ambientes, né? Que era, a gente também tinha aulas em Ouro Preto, visitava Bienal, visitava algumas outras coisas interessantes. O curso, nesse aspecto, era dinâmico. Eu lembro que Gustavo Barroso faleceu quando estava no primeiro ano, e os alunos todos foram assistir o seu velório na Academia de Letras. E como imortal, ele foi velado na Academia de Letras. E, na época, o presidente Juscelino, envolvido com a inauguração da nova capital, nomeou o acadêmico maranhense Josué Botelho para dirigir o museu no lugar de Gustavo Barroso. E também para organizar o Museu da República, no Palácio do Catete, que ia ficar vazio, então foi organizado o Museu da República. E Josué Botelho convidou uma professora do curso de museus, que mais para frente eu vou encontrar, ela foi levada ao Maranhão, a professora Eugenie Dreyfus, que organizou o Museu do Catete. Bom, nessa época da universidade, eu fui membro da Juventude Universitária Católica. E, naquela época, havia um interesse em ir ao Nordeste. Eu resolvi vir trabalhar no Nordeste. E vim trabalhar no movimento de educação de base no Maranhão. Não sei se a juventude hoje sabe o que representam essas instituições. Nos anos 60, eram instituições muito atuantes no meio acadêmico, no meio universitário, né? E na vida política do país, né? Então eu fui em 63, eu vim para o Nordeste, eu fiz um estágio em Sergipe, Natal, e passando de Sergipe para Natal, eu vim pela primeira vez em Recife, no Carnaval. Mas não assisti o Carnaval, eu fiquei hospedado no Mosteiro de São Pedro. Eu tinha sido monge beneditino, noviço beneditino, quando saí do curso secundário, e era muito amigo de Dom Basílio Penedo. Era uma pessoa intelectual, brilhante, né? Eu me lembro, esse convento, o Mosteiro de São Pedro, tinha muitas obras de arte importantes. Eu me lembro dele me mostrando a figura do menino Jesus sentado no coração, feito por Frei Agostinho da Piedade, que era uma imagem de terracota muito valiosa do século XVII, aquele museu aquele convento tem obras de arte de grande importância, né? Como outras igrejas do Nordeste, essas igrejas são verdadeiros museus, né? Então eu passei horas muito agradáveis conversando com o Dom Basílio, visitando conhecendo as obras de arte da Igreja de Olinda, né? Nesse período também, nos anos 50, 60, a arte popular começava a ser valorizada, né? Bom, o Frei Agostinho da Piedade fazia no século XVII imagens de terracota, né? E aqui, em 1950, se descobria a cerâmica de Vitalino, né? O Vitalino começava a se projetar, apresentar em bienais, né? Vitalino e outros primitivos, como o Chico da Silva, no Ceará, né? Era uma época que começou a se valorizar essa cultura popular, esse artesanato popular, né? Por outro lado, aqui no Nordeste, também na mesma época, se desenvolvia um movimento de cultura popular, né? No Nordeste e no Rio, né? Sobretudo no ambiente universitário, né? E os jovens universitários achavam que a cultura popular era totalmente alienante. Eles é que iam desalienar essa cultura popular, fazendo uma cultura revolucionária. Então, o movimento de cultura popular era um movimento de revolucionar a cultura do povo, criando peças de teatro e jogando fora as tradições populares, né? Que hoje em dia não se pensa mais assim, mas nos anos 60 se pensava muito isso. E também era a época das ligas camponesas, de Julião, que traziam a perspectiva de revolução, sobretudo a Revolução Cubana, que nos anos 60 agitava muito os corações da juventude.
era jovem estudante nessa época, participava desse movimento. Né? Bom, terminada a formatura no curso de museus, quando me formei, eu disse que ia trabalhar no Maranhão. A diretora do curso me sugeriu que eu conversasse com o Dr. José Monteiro, que era maranhense, que queria fundar o Museu do Maranhão. Mas não tive oportunidade, eu fui trabalhar no MEB. Mas 10 anos depois ele fundou o Museu do Maranhão. E foi a minha doutora Geni que foi organizar o Museu Histórico do Maranhão. E como eu era um dos únicos museólogos do Maranhão, eu e mais uma outra pessoa, nós fomos chamados a colaborar na organização desse museu. E o Dr. Monteiro era do Conselho Federal de Cultura, conseguiu alguns recursos e se organizou esse museu. Né? O museu também no estilo do Museu do Rio, né? Do Museu Histórico. Era um museu para mostrar a vida de uma casa senhorial maranhense do século XIX, da aristocracia maranhense, como vivia a aristocracia, né? Como viviam as elites senhoriais. Né? Durante o regime militar, os militares abriram museus em vários lugares do país, com aquela perspectiva de um pouco de ame ou deixo, né? Ame o Brasil ou deixo, então para amar o Brasil tem que se fundar museus em vários lugares, foram fundados museus. Né? E o Museu do Maranhão foi inaugurado no dia 28 de julho de 73, que era o Sesc Centenário, 150 anos da independência, da adesão do Maranhão à independência, e foi inaugurado pelo presidente da Arcazul Médici, que era o chefe do presidente militar, né? Com a presença de um aparato de segurança enorme. Né? Um mês antes, foi todo o movimento de segurança da presidência, foi lá e sugeriu que nós indicássemos alguns representantes da nobreza maranhense, da nobreza rural, para participar da inauguração do museu. É interessante ver que a gente nem passava pela cabeça da gente quem são os descendentes dos nobres maranhenses, né, que eram os barões do Império, né? Mas sugeriram que nós indicássemos para participar de pouquíssimas pessoas diante do presidente Médici, né? Ele queria que tivesse gente da nobreza maranhense, que eram os barões que não tinham fundamento nenhum, eram barões comprados, eles compraram esse tipo de barões, né? Mas os militares valorizavam isso. Né? Então, ao mesmo tempo, quer dizer, os militares abriam museus, os governos locais também abriam, mas os museus eram uma oportunidade de inaugurar uma obra. Né? Não tinha nenhuma preocupação de tornar ali um centro de estudo, um centro de pesquisa. Né? E, ao mesmo tempo que se abriam museus, eram proibidos a abertura de cursos de graduação em ciências sociais. O Maranhão foi o Maranhão e Alagoas, se não me engano, foram os últimos estados que, só depois do regime militar, em 86, conseguiram criar um curso de ciências sociais, porque era proibido. Nós tentamos desde 72, era proibido, não se podia, onde já havia, continuava, mas onde não havia, não se podia criar. Por Eleitinho, nos outros estados todo o Nordeste tinha, Maranhão. Bom, então, depois desse período, um certo período na época militar, eu também me afastei um pouco do Brasil, com muita gente, fui passar um tempo na Europa, e saí um pouco desse ambiente de repressão, estudei um pouco na Europa e voltei depois, o MEB tinha fechado, e voltei para trabalhar novamente na universidade, né? Para trabalhar na Universidade do Maranhão. Desde 69, eu me radiquei no Maranhão, lecionando sociologia, antropologia, mas a gente dava sociologia, antropologia e as GIAs, chamadas GIAs, para todas as áreas, para a medicina, para o direito. Eu, durante uns 10 anos, eu dava 3 disciplinas por semestre, 4, repetindo a mesma coisa todo ano para todas as turmas.
A gente só fazia isso, professor de sociologia, né? Só em 87 que nós conseguimos criar o curso de Ciências Sociais. E aí a gente começou a expandir um pouco, a poder dar aula na graduação de Ciências Sociais, né? Então a gente ficou muito limitado, né? A antropologia, as Ciências Sociais do Maranhão ficaram muito limitadas, né? Em 73 eu também passei a trabalhar na Fundação Cultural, fui convidado pelo folclorista Domingos Vieira Filho, e lá ele queria criar um museu de folclore e ele organizou algumas pesquisas. Eu trabalhei em algumas pesquisas sobre cultura popular, sobre tambor de crioula, sobre danças de cultura popular, e foi uma experiência interessante de entrar em contato com a cultura popular maranhense e com as pessoas que vivenciam essa cultura, né? Não uma perspectiva folclórica, mas uma perspectiva de trabalhadores, de pessoas que vivem aquelas manifestações que são tão importantes e que não eram muito conhecidas, né? Esse trabalho foi estimulante, a realização do trabalho. Agora, a divulgação do trabalho era muito difícil. Fazer com que o trabalho fosse impresso. A gente fez um pequeno livro, depois uma das pesquisas tem 3 edições, mas era muito difícil a divulgação desse trabalho. Depois, tardiamente, eu me afastei do mestrado. Eu fui para a primeira turma de mestrado no Rio Grande do Norte, em 78, 79. Correu um pouco. E lá eu fui aluno de Etienne Saman, de Camille Munanga. Naquela época não havia dia inteiro, mas um grupo de professores da USP e do Museu Nacional ajudou a criar um curso de antropologia em Natal, e depois houve problemas, esse curso foi remodelado, mas eu fui dessa primeira turma, né? Bom, depois, correndo um pouco, eu voltei e fiz pesquisa na área de religião, de mestrado e doutorado, né? Coordenei a graduação em Ciências Sociais, depois organizamos um mestrado em Ciências Sociais, eu coordenei também, a gente agora já tem um doutorado, né? Agora, a gente, mais recentemente, a gente está fazendo um museu, na pós-graduação, um museu virtual, um museu afro. Aqui está um cartaz que não dá para ver bem, mas nós vamos lançar agora o Museu Afro da UFMA. A ideia foi um projeto que o professor Lino Sansone, da Bahia, com o professor Antônio Mota, daqui de Pernambuco, eu do Maranhão, e uma equipe também da UERJ, fizemos um projeto para criar um museu afro virtual, um museu afro digital na universidade. Tito, né? Há uma equipe daqui que participa, né? Emanuela, pessoas em cada um dos estados. E o interessante dessa experiência é porque a gente, por exemplo, eu tinha muito material, fotografia, de pesquisa, mais de uma grande quantidade, e a gente conseguiu já escanear uma boa parte. E estamos colocando esse material para disponibilizar e colocar também, conseguir exposições de outros fotógrafos. No Maranhão, no passado, grandes pesquisadores, grandes que documentaram o Maranhão. Mas, por exemplo, a missão de pesquisa de folclore de Mário de Andrade, em 88, esteve no Maranhão, esteve aqui, em outros lugares. Recentemente saiu um CD, e há umas 60 fotos de tambor de milho, de tambor de crioulo, que nós estamos entrando em contato para disponibilizar nesse museu. Está em CD e nós estamos tentando, estamos solicitando para autorização para colocar. Pierre Verger também esteve no Maranhão e nós temos 25 fotos de religião afro que vamos colocar. Nesse museu nós vamos colocar a coleção de religião, de cultura popular, de quilombos, movimentos negros, e colocando fotos, vídeos, som e documentos. Exposições também de fotógrafos locais. Então, comparando essa experiência que eu tive no começo da carreira, né, dos museus antigos, né, que eram museus tradicionais, fechados, né, o museu hoje,
que é aberto, né, é uma experiência de tirar as coisas que estão na prateleira empoeiradas, né, e colocar para um público maior, com todos os problemas que isso implica, porque a gente sabe que a tecnologia hoje vai muito rápido, então é preciso dominar essa tecnologia, que é muito complexa. Nós passamos mais de um ano para conseguir organizar o site, porque agora estamos tentando, parece que já está funcionando, mas é muito complexo isso. E como a tecnologia avança muito, né, a gente, por exemplo, só um exemplo, eu ultimamente fazia muitas gravações de fita cassete, hoje não tem mais fita cassete, são aqueles gravadores digitais que eu não sei trabalhar mais com aquilo, são os mais jovens. Então as pessoas que não são tão jovens não conseguem acompanhar esse avanço, né, da tecnologia. Né? Isso tem vantagens, esse avanço, mas tem desvantagens. Por exemplo, a missão de Mário de Andrade, quando ele passou por aqui, levava um caminhão para transportar um gravador. Né? É uma coisa virtual para fazer uma gravação. Né? Então, é interessante essas alterações, né, da tecnologia, né, e o museu, atualmente, os museus estão se atualizando também. Existem muitos museus que têm exposições online, né, virtuais, mas existem também museus virtuais, né, que não têm um acervo, né, então vão disponibilizar pela doação, pela boa vontade das pessoas que oferecem aquele material, pela disponibilidade das pessoas oferecerem aquele material. E também outro problema bom, a gente sabe que os mais jovens sabem consultar, né, e vão divulgar aquilo, mas o retorno daquilo, como será, é complexo. E além também dos problemas foi colocado no fim da nossa colega, dos direitos autorais, né, que é muito complexo também nessa área. Bom, eu agradeço, desculpe ter passado do tempo. Obrigado. O Chico vai vir para cá. Mexer no mouse. Mexe o mouse. Ela vai. Desligou, foi? Pera aí. Vou resolver primeiro o problema aqui técnico. Boa tarde a todos e todas. Continuando nessa linha de reflexão sobre patrimônio, a minha contribuição é lançar ideias dentro daquilo que a coordenação do encontro pediu, que esta mesa não fosse assim finalizando pesquisas, mas abrindo perspectivas e pesquisas e reflexões em andamento. Então, esse trabalho, minha colaboração vai terminar com uma pergunta para suscitar o debate. E eu vou muito mais apresentar aqui o estado da arte, como se diz hoje nos Estados Unidos, ou a construção do objeto, como os franceses preferem fazer, de uma pesquisa que a gente começou no estágio pós-doutoral, há 2 anos atrás, no PPGAS da UNB. Ali analisei as temáticas do patrimônio étnico das comunidades remanescentes de quilombos, reconhecidas estas pelo artigo 68 dos atos das disposições constitucionais transitórias
bem como nos artigos 215 e 216 da Constituição Federal de 88, que dispõe sobre o patrimônio cultural no Brasil, seus tipos, as políticas de tombamento, registro, preservação e salvaguarda. Nestes artigos estão declaradas patrimônio cultural da nação as comunidades remanescentes de quilombos, seus territórios e os bens culturais de natureza material, imaterial e arqueológico nelas existentes e ou produzidas. Tais comunidades se revestem, é claro, de grande atualidade no país, depois, portanto, do dispositivo constitucional do reconhecimento à chamada Constituição Cidadã de 1988. Então, nosso estudo se situa no cruzamento de duas linhas de pesquisa do nosso PPGA da UFPE: cultura, patrimônio e contemporaneidade, e etnicidade e processos identitários. Objetivou esse estudo realizar pesquisa e análise comparativas sobre as representações, interpretações e níveis de aceitação construídos a partir da discussão já iniciada por técnicos do IFAM Nacional, IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, visando a elaboração de uma política de tombamento para os quilombos. Política essa cobrada pelo Ministério Público Federal para cumprimento do preceito constitucional. De fato, um documento interno de trabalho intitulado Sobre o Tombamento dos Quilombos, elaborado no DEPAN, Departamento do Patrimônio Material do IFAM, e distribuídos às superintendências regionais em maio de 2008, discute a extensão do termo antigos quilombos, empregado no supracitado artigo 216 da Constituição Federal, que afirma: abre aspas, ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos, fecha aspas. Os autores daquele texto de 2008 criticam uma compreensão restritiva da expressão antigos quilombos, partilhada ainda hoje por setores da política e da cultura nacionais, que a aplicam apenas aos quilombos existentes até o 13 de maio de 1888. Nesta visão, o IFAM deveria tombar apenas esta categoria de comunidades rurais e urbanas, formadas por negros fugidos, deixando para outros órgãos governamentais a incumbência do cumprimento do artigo 68 da DCT para as comunidades remanescentes surgidas após a Lei Áurea. O texto de 2008 não se filia à interpretação restritiva exposta acima. Ao contrário, seus autores citam uma resolução do Departamento de Patrimônio Material, do DEPAN, de 1998, que segue na linha mais aberta de compreensão. Dentre os sítios atualmente intitulados quilombos, o documento os divide em 3 categorias. Primeira categoria, os sítios existentes até 13 de maio de 1888, como comunidades de negros fugidos, como dizia a identificação de quilombos surgida no século XVIII nas Minas Gerais. Segundo, as comunidades remanescentes de senzalas, que, após a abolição, foram beneficiárias de doação das terras ou que permaneceram nelas, aí incluídas as comunidades criadas por negros libertos. E o terceiro grupo, formado por quilombos contemporâneos, entre aspas, originados após o 13 de maio e que se auto-atribuem,
tem mais hífen, desculpe o erro de gramática, se auto-atribui como quilombos, no sentido ressemantizado do termo. A portaria número 40 da Fundação Cultural Palmares, órgão ligado ao MINC, Ministério da Cultura, que traça diretrizes para a elaboração de relatórios técnicos de identificação das comunidades remanescentes de quilombos, é também invocada nesse texto de 2008 como reforço para esta abertura de concepção, tal qual ela é pretendida pelas deliberações constitucionais, enfatiza o documento em questão. Como conclusão, o texto sugere levar em conta nas políticas de tombamento os seguintes tipos de comunidades que conservam as reminiscências históricas dos antigos quilombos. Primeiro, as comunidades remanescentes de quilombos formadas por escravos negros fugidos até 13 de maio de 88, como forma de resistência ao regime escravista. Já vimos antes. Segundo, as comunidades remanescentes de senzalas, oriundas de escravos negros que as habitavam na época da escravidão e que foram beneficiários de doação de terras ou que permaneceram nelas, ou ainda as comunidades organizadas por negros libertos após a Lei Áurea. E por fim, em terceiro lugar, os núcleos formados até meados do século XX, aí incluída até a Constituição Federal de 1988, por descendência de escravos, como decorrência dos arranjos socioeconômicos e culturais decorrentes da abolição. E eu acrescentaria como inserção também dos negros no mercado de trabalho e de consumo. Decidi então estudar as representações, interpretações e níveis de aceitação de técnicos do IFAM, de pesquisadores de quilombos e de lideranças quilombolas, surgidos e elaborados a respeito do programa de tombamento e discussão das comunidades remanescentes de quilombo, as possíveis perplexidades originadas quanto à execução desta política e sobre os processos de aproximações e de negociações delas decorrentes entre técnicos, governamentais, sobretudo, pesquisadores e lideranças quilombolas. Elementos que nós achamos que devem estar presentes nos diálogos e negociações a que aludi acima. Podemos elencar. Primeiro elemento, as multiplicidades de situações socioculturais, políticas e econômicas das comunidades remanescentes, tanto no passado como hoje, a exigirem atenções diferenciadas nas políticas de tombamento. Segundo elemento, uma parte dos habitantes destas áreas se assume como quilombola. Outra parte recebe as benesses desta condição, sobretudo as benesses concedidas dos dois governos Lula, mas não se assume como tal, como quilombola. Seja por motivos religiosos, aqui temos uma comunidade aqui perto, no Cabo das 11 Negras, onde os pertencentes a uma igreja evangélica não se assumem como quilombolas e não participam de nenhuma das atividades da Associação Quilombola, por motivos religiosos, proibição do pastor. Segundo, por discordar da liderança quilombola, criando situações de faccionalismo na comunidade, muito frequente e muito aguda em algumas comunidades quilombolas aqui em Pernambuco, lá no Agreste Meridional. Um desses faccionalismos, estudado por um orientando meu, Alfredo da Silva Júnior, estudou esse faccionalismo numa determinada comunidade em Garanhuns. E, por discordar
das políticas públicas para o quilombo. Existem lideranças quilombolas que discutem e entram em luta aberta, ou da ausência dessas políticas a nível municipal, sobretudo, quando o que foi determinado já pelo governo federal, a nível de políticas municipais, o município simplesmente não dá condições de que as comunidades quilombolas usufruam aquilo a que já tem direito. A isso se juntam, a estes elementos, a diversidade de formas de acesso à terra no mesmo quilombo. Lá existem os que têm terra própria, em regime individual, com direitos garantidos por herança, usucapião ou mesmo compra. Há também o regime de propriedade familiar, terras herdadas dos antepassados. Esses casos convivem junto com os que não possuem terra nenhuma. Garante a manutenção da família, nesses casos, trabalhando em sistemas de parceria ou como trabalhadores alugados para os fazendeiros ao redor do quilombo. Notamos tensões também resultantes de objetivos, interesses pessoais, de autopromoção política e econômica, em que os ideais sociais e coletivos se conjugam com os sonhos de superação individual e familiar da miséria em que muitos líderes nasceram e se criaram. Podem-se elencar também, dentre estes elementos, as diversidades presentes nas narrativas históricas e míticas ao mesmo tempo, das origens e do desenvolvimento de cada comunidade. Os frutos da patrimonialização seriam que a patrimonialização destas comunidades tem muito a contribuir para a memória nacional, enriquecendo-a com a participação das sagas destes atores sociais e seus descendentes, reconhecidos como sujeitos históricos a partir da Constituição Federal de 1988. Deste modo, eles e suas coletividades contribuirão para a construção diversificada desta memória. Algumas novas percepções e definições com respeito a esta problemática e ao estado da arte da situação dos quilombos em relação a políticas patrimoniais do governo federal. Um outro elemento significativo a ser levado em conta é a evolução contínua da percepção do que seja quilombo da contemporaneidade brasileira, inclusive pelo sistema de autoatribuição étnica quilombola, reconhecido pelo Decreto 4887 da Presidência da República de novembro de 2003, como requisito para o documento de certificação a ser fornecido pela Fundação Cultural Palmares. Este decreto é uma âncora forte no alargamento da categoria de remanescentes de quilombos na sociedade brasileira. Por isso mesmo, ele se tornou fonte de conflitos, de interpretações no campo sociopolítico e partidário, além das tentativas de derrubá-lo. Tivemos nos anos 80 e 90 tentativas do Valdir Colato e outros seguidores dos democratas no sentido de derrubar este decreto 4887. E mesmo há também, dentro da propalada revisão das constituições e do processo como é que se chama? Agora me faltou a palavra. Dos artigos constitucionais, de cortar as referências das comunidades quilombolas. É uma luta constante, né, que mobiliza parceiros na universidade, como aqueles antropólogos e sociólogos que estão reunidos no GT Quilombos, da ABA, da Associação Brasileira de Antropologia, também outros pesquisadores de quilombos, de história, ligados à área de história,
etc., como também as lideranças comunitárias. Julgo dever estar presente nas negociações também a própria noção de comunidade, muito utilizada pelos quilombolas ao se referir ao seu habitat. Esta noção é fruto não de uma escolha ou estudo por parte destes, mas se trata de um termo herdado e, em certo sentido, imposto pelo texto constitucional, cunhado pelos que o discutiram e elaboraram. Mas também, eu não coloquei aqui mais sobre comunidade ainda, depois eu digo um pouquinho. Para mim, os quilombolas empregam esse termo comunidade como um conceito imaginado, tomando de empréstimo a concepção de comunidades imaginadas, tanto na acepção de traçar fronteiras entre a nossa comunidade e a sociedade externa a ela, como na da experiência não plenamente compreendida, mas coletivamente assumida, de uma, abre aspas, consciência de fronteiras na forma da produção da localidade, fecha aspas, parafraseando a Padurai, citada por Anthony Coyne. A questão da comunidade também, Alfredo, por exemplo, lançou a hipótese na sua dissertação, que eu acho bastante plausível. O termo comunidade é muito mais aceito do que, por exemplo, grupo étnico, onde há um estranhamento quase generalizado por parte das comunidades quilombolas. Porque comunidade, as pessoas do meio rural que receberam influência das pastorais sociais do campo, né, incluindo aí as comunidades quilombolas, se habituaram a utilizar o termo comunidade. E nas pesquisas de campo, a gente, quando vai lá, o termo comunidade é muitíssimo mais usado do que o termo quilombo pelos próprios. Daí a grande pergunta que eu deixo aqui para o debate: como adequar as políticas de tombamento dos quilombos aos diversos tipos de representações dos atores sociais suprarreferidos? Academia, lideranças quilombolas, técnicos do IFAM nacional e das superintendências regionais, direta ou indiretamente envolvidos na questão, com interesses, expectativas e experiências anteriores de pesquisa e estudo, como também de militância social e política, as mais diversas. Vou repetir. Como adequar as políticas de tombamento dos quilombos aos diversos tipos de representações dos atores sociais suprarreferidos, direta ou indiretamente envolvidos na questão, com interesses, expectativas e experiências anteriores de pesquisa e estudo, como também de militância social e política as mais diversas. Vamos discutir agora? Não, depois da apresentação de Renato. Muito obrigado. Então, obrigado, Tito. Tem a última apresentação dessa mesa e não vou falar do núcleo de antropologia visual, do nosso laboratório de antropologia visual aqui. Eu acho que Cornélia foi muito feliz quando fez toda essa história e inseriu as nossas atividades aqui do núcleo, que já veio desde o ano 2001 aqui na universidade. Mas o que me interessa nessa mesa é fazer um recorte entre as atividades que nós temos como curador de uma coleção etnográfica no Museu do Estado de Pernambuco e a relação com a fotografia, e a fotografia a partir de uma perspectiva da antropologia visual. Antes de iniciar, nós temos essa coleção. Se vocês quiserem copiar o link, podem
copiar, para quem não conhece, é o site da universidade, onde a coleção Carlos Estevão de Oliveira está situada, né? Que é o www.ufpe.br/Carlos Estevão, uma palavra só. E aqui o que me interessa mostrar para vocês é a É melhor estar na mesa mesmo. É o que nós estamos chamando de museu virtual. Também não entraria aqui numa discussão ampla que já existe, né, sobre os museus virtuais que nós não só estamos trabalhando aqui na universidade, mas também fora da universidade. Essa coleção, ela veio do Pará, né? Ela veio do Pará em 1947, foi adquirida pelo Museu do Estado de Pernambuco e é a coleção chamada Coleção Carlos Estevão de Oliveira, que tem o nome do colecionador, né? Carlos Estevão de Oliveira, ele foi diretor do Museu Guild de 1935, se eu não me engano, até o ano de 1946. Né? E durante esse período, né, ele adquiriu uma coleção bastante significativa, né, de objetos que são objetos indígenas. No caso dos objetos, são 54 povos, né, 54 povos indígenas, cujos esses objetos estão armazenados na coleção Carlos Estevão, no Museu do Estado de Pernambuco. Essa coleção, nós calculamos em termos de 2.250 objetos, né, e praticamente, até hoje, eu acredito que apenas 5% dessa coleção esteve em exposições ou está em exposição permanente. Quer dizer, a outra parte da coleção, os outros 95%, encontram-se guardados na reserva técnica. A primeira coisa que nós fizemos foi digitalizar todo o acervo, quer dizer, fazer as fotografias dos objetos e colocar